Mateus 5:14-16 Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E, também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. A passagem de Mateus 5:14-16 faz parte do famoso Sermão da Montanha, que Jesus proferiu no início de seu ministério público, por volta de 30 depois de Cristo. O contexto histórico dessa passagem é o cenário da Palestina do primeiro século, dominada pelo Império Romano, onde os judeus viviam sob forte opressão política e social. O povo judeu esperava um Messias que os libertasse do domínio romano, mas Jesus veio com uma mensagem diferente, centrada no reino de Deus, que não era um reino terreno, mas espiritual. O contexto judaico e romano. A sociedade judaica do tempo de Jesus era muito religiosa, seguindo rigorosamente as leis e tradições do Antigo Testamento. No entanto, também havia uma divisão entre os diferentes grupos religiosos, como fariseus, saduceus e essênios, cada um com sua interpretação da lei. Muitos desses grupos colocavam ênfase excessiva em rituais e legalismos, afastando-se do espírito de misericórdia, justiça e amor ao próximo, que era central na mensagem de Jesus. Os judeus também viviam sob a ocupação romana, o que gerava opressão, cobrança de altos impostos e restrições à liberdade religiosa e política. Isso criava uma atmosfera de tensão e expectativa por um libertador. Sermão da Montanha. É nesse contexto que Jesus começa o Sermão da Montanha, Mateus 5:7, uma das maiores e mais conhecidas coleções de seus ensinamentos. Ali, ele fala diretamente a um público que incluía discípulos, pessoas comuns, e talvez até líderes religiosos. Sua mensagem desafiava os valores daquela sociedade, ensinando sobre humildade, justiça, misericórdia, e chamando seus seguidores a viver de forma diferente do mundo ao seu redor. A metáfora da luz do mundo surge logo após as bem-aventuranças, Mateus 5:3-12, onde Jesus descreve as características de seus seguidores, como a pobreza de espírito, a mansidão e a misericórdia. A luz que ele menciona é um chamado para que seus discípulos reflitam esses valores e as boas obras, contrastando com a escuridão moral e espiritual que permeava o mundo. Significado social. A Palestina do primeiro século era um lugar de grandes divisões sociais e religiosas, onde o povo muitas vezes sentia-se sem esperança. Jesus fala diretamente a esse povo oprimido, afirmando que eles, apesar de suas circunstâncias, são a luz do mundo. Ele os encoraja a não esconderem essa luz, mas a deixarem suas boas obras refletirem a glória de Deus. Portanto, a passagem tem um profundo significado social e espiritual. Jesus estava convocando seus seguidores a viverem de maneira exemplar, destacando-se em meio a um mundo cheio de injustiça, medo e opressão. Ao serem luz, eles deveriam impactar positivamente todos ao seu redor, guiando-os para a verdade e glorificando a Deus. A passagem de Mateus 5:14-16, parte do Sermão da Montanha, contém uma metáfora poderosa. Jesus declara que seus seguidores são a luz do mundo e usa imagens de uma cidade sobre um monte e uma candeia que ilumina uma casa. Para compreender plenamente o significado dessa afirmação e sua conexão com o contexto histórico, precisamos analisar a simbologia da luz no contexto bíblico e como essa metáfora se aplicava à realidade social e religiosa da Palestina do primeiro século. A metáfora da luz na tradição bíblica. A luz é um símbolo recorrente que aparece tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Desde o Gênesis, onde Deus separa a luz das trevas, Gênesis 1:3, até os livros proféticos, a luz representa a presença de Deus, a verdade e a justiça. Um dos exemplos mais notáveis é Isaías 60:3, que descreve a nação de Israel como luz das nações, uma antecipação messiânica de que Israel deveria guiar outros povos ao Deus verdadeiro. No Novo Testamento, Jesus frequentemente usa a metáfora da luz para descrever sua própria missão e a missão de seus seguidores. Em João 8:12, ele declara:
eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Portanto, quando ele diz a seus discípulos que eles são a luz do mundo, está lhes conferindo uma responsabilidade enorme. Eles devem refletir essa luz que vem de Cristo, revelando a verdade de Deus ao mundo. O contexto histórico, opressão e expectativa messiânica. A metáfora da luz ganha ainda mais relevância quando colocada no contexto da Palestina do primeiro século, um território sob ocupação romana. O povo judeu vivia sob uma opressão econômica e política intensa. Os altos impostos cobrados pelo Império Romano, combinados com a colaboração de algumas elites judias, como os publicanos, criavam um ambiente de grande desigualdade social. Muitos judeus esperavam um Messias que viria como um libertador político, alguém que derrotaria os romanos e restauraria a glória de Israel como nos tempos do rei Davi. Mas Jesus subverte essa expectativa ao proclamar um reino de Deus que não é deste mundo. João 18:36, um reino que começa internamente, no coração das pessoas, e que é caracterizado por valores como misericórdia, humildade e justiça. À luz em contraste com a sociedade religiosa, Jesus estava falando a um público familiarizado com a lei de Moisés e as tradições religiosas judaicas. O povo judeu, especialmente os fariseus, estava extremamente focado em seguir os preceitos da lei de forma rigorosa. No entanto, muitos líderes religiosos daquela época haviam se desviado da verdadeira essência da lei, concentrando-se em regras externas e em uma moralidade superficial, sem o coração para a justiça, o amor e a misericórdia que Deus desejava. Jesus critica essa hipocrisia e desafia seus discípulos a irem além de uma obediência legalista. A ideia de brilhar diante dos homens com boas obras contrasta diretamente com a atitude dos fariseus, que faziam suas obras para serem vistos e elogiados. Mateus 6:1. As boas obras dos discípulos de Jesus não deveriam ter o objetivo de ganhar aprovação humana, mas de apontar para Deus, glorificando. A cidade sobre o monte. A imagem de uma cidade construída sobre um monte também teria ressonância significativa para o público original. Jerusalém, a cidade sagrada dos judeus, estava situada em uma elevação, sendo visível de longe. Para muitos judeus, Jerusalém era um símbolo de identidade nacional e espiritual. Ao usar essa imagem, Jesus pode estar evocando a visão de Jerusalém como a cidade destinada a ser uma luz para as nações, Isaías 2:2-3, mas agora aplicando essa responsabilidade a cada um de seus seguidores. Ao mesmo tempo, a imagem de uma cidade sobre um monte era uma metáfora comum no mundo greco-romano para descrever cidades-estado ou locais de destaque e poder. Jesus está essencialmente dizendo que seus seguidores devem ser essa cidade, visíveis a todos, uma comunidade alternativa que brilha em contraste com as trevas da opressão, injustiça e hipocrisia religiosa. A candeia e a casa. A metáfora da candeia que não deve ser colocada debaixo de uma vasilha também tem um forte impacto. As casas palestinas no tempo de Jesus geralmente eram escuras, com poucas aberturas para a luz natural. Uma pequena lâmpada a óleo poderia iluminar toda a casa, mas só se estivesse colocada em um lugar apropriado, como uma prateleira alta. Essa imagem reforça o conceito de visibilidade pública da fé. Jesus exorta seus seguidores a não esconderem a luz que receberam. Isso é um chamado para viver uma vida de testemunho visível, em vez de se isolarem ou se esconderem por medo da perseguição ou da desaprovação da sociedade. Aplicação social e espiritual. Diante da opressão política romana e da corrupção religiosa, a mensagem de Jesus aos seus discípulos é transformadora. Ele os chama a viver de modo diferente tanto do mundo pagão quanto do sistema religioso hipócrita. As boas obras, a luz, não são meros atos exteriores, mas frutos de uma vida de transformação interior. Ao viver dessa maneira, os discípulos de Jesus são chamados a ser agentes de mudança, trazendo à tona a justiça, a misericórdia e a verdade do reino de Deus. Essa mensagem teria um impacto profundo em uma sociedade marcada pela divisão, pela opressão e pela expectativa de um reino messiânico violento. Jesus, ao contrário, apresenta um reino que opera através de pequenas ações de amor, justiça e paz,
que tem o poder de transformar corações e, por extensão, toda a sociedade. Conclusão. A profundidade de Mateus 5, 14 e 16, quando analisada no contexto histórico, revela que Jesus estava oferecendo uma visão revolucionária para seus seguidores. Ele os convocava a serem agentes ativos da transformação do mundo ao seu redor, não através de violência ou poder político, mas através da visibilidade de suas boas obras e da glória de Deus refletida nelas. Em uma sociedade oprimida e dividida, a luz que Jesus propunha era uma nova maneira de viver, uma vida que levava os outros a Deus por meio da compaixão, justiça e retidão.